Oi meninas, tudo bem? Oi, Oi, tudo bem? Bom, gente, como eu comentei com vocês no grupo essa semana, decidi marcar essa supervisão porque eu tô com um caso bem complicado dentro da clínica. Já faz um tempo que o paciente deu início ao tratamento, mas eu não sinto que o tratamento está sendo satisfatório, sabe? Não consigo compreender por que não está evoluindo, então decidi marcar essa supervisão. Mas como que é o comportamento desses pacientes no consultório? Conta melhor pra gente um pouquinho do caso, pra gente entender um pouquinho melhor. Bom, ele não tá se mostrando muito aberto, a linguagem corporal dele não parece estar muito à vontade, sabe? Ele tá muito resistente também ao tratamento, e eu fico me questionando, sabe, sobre a eficácia da psicoterapia, fico me questionando também profissionalmente se eu tô dando conta, não acredito que tô dando conta de aplicar as práticas técnicas da minha abordagem. Ju, esse sentimento é totalmente natural ao longo da trajetória do psicoterapeuta, então você pode ficar muito tranquila quanto a isso. E que bom que você procurou a nossa ajuda, porque eu trouxe um material para te auxiliar nessas questões e eu vou mostrar um pouquinho ele para você. Primeiro, sobre a eficácia da psicoterapia, essa é uma questão abordada há anos na história da psicologia. E desde a década de 50, os teóricos já fizeram pesquisas e já foi comprovado cientificamente que a psicoterapia é eficaz e é benéfica em todos os casos. Justamente por isso surgiram novas dúvidas em relação à psicoterapia, só que sobre o modelo teórico. As pessoas começaram a se questionar se o modelo teórico fazia diferença ou não para cada tipo de transtorno ou para cada tipo de tratamento. E, novamente, os pesquisadores chegaram à conclusão de que o modelo teórico tem uma diferença que não é significativa na eficácia entre um e outro. Por isso que todos chegam sempre ao mesmo resultado, todos têm o mesmo fim. Além disso, foram estudados aspectos que são totalmente relevantes dentro da psicoterapia, que influenciam totalmente no processo terapêutico e fazem toda a diferença. Porque antes achava-se muito que a técnica só influenciava, e não necessariamente. Eu trouxe aqui alguns pontos que influenciam bastante no processo, e começando pelo primeiro aqui, os fatores comuns. Eles referem-se basicamente à sua relação com o paciente. Então, a forma com que você demonstra empatia, com que você tem consideração, aceitação ao que ele te conta, a, ao jeito dele, se ele pode ficar confortável ou não, enfim. A relação entre vocês, essa troca que vocês têm. Em segundo lugar, eu trouxe aqui o efeito placebo, que ele se relaciona basicamente com a expectativa que você e o paciente têm sobre a psicoterapia. Então, se o paciente já chega esperando efeitos positivos, tem expectativas boas em relação ao processo terapêutico, e você também tem em relação ao caso dele, isso influencia e ajuda demais no resultado final da terapia. Os fatores extraterapêuticos também, eles tratam basicamente sobre o que o paciente leva para a terapia. Então, quando ele chega, ai, esqueci a palavra, motivado, ele quer fazer a terapia ou ele está ali por obrigação? Como é o ambiente externo dele? O contexto em que ele vive? Ele recebe apoio? Ele sofre dificuldades? O dia a dia dele é muito estressante? Como é? Tudo isso influencia bastante, tudo que está fora da clínica. E por último, as técnicas, que é o que você citou, uma curiosidade é que elas têm apenas 15% de influência em todo esse processo terapêutico. Então, ela tem uma porcentagem muito pequena dentro de todo o desenvolvimento. Por isso que a abordagem, o modelo teórico que você escolhe não tem tanta influência assim no resultado final. Todos chegam ao mesmo ponto, porque é apenas 15%
de relevância, entre aspas. E, mesmo com todos esses dados, os pesquisadores continuaram procurando e investigando hipóteses de psicoterapia que fossem específicas. Então, tratamentos específicos para transtornos específicos. E a Luísa vai falar um pouco para a gente sobre essas pesquisas. A gente tem a divisão 12, que foi responsável por dar o primeiro passo na linha de pesquisa dos tratamentos empíricos, que visavam tratamentos específicos para problemas específicos. Essa linha desconsiderou os três fatores importantes que deram espaço para as críticas. Esses três fatores estão baseados na relação terapêutica, a particularidade das pessoas e a própria característica do terapeuta. Levando em consideração a abordagem humanista existencial que a gente está tratando aqui, podemos dizer que segue outra linha, né? Ela não leva em consideração apenas o problema, mas sim todos os fatores do processo terapêutico e as particularidades do paciente. Podemos citar também Carl Rogers, né, que quando ele diz que a relação bem-sucedida entre paciente e terapeuta possui mais relevância no processo terapêutico do que a própria abordagem em questão tratada. Sim, falando mais um pouquinho de Carl Rogers, ele fala também sobre o modelo de tripla condição, que está relacionado diretamente às relações intrapessoais do terapeuta, sendo elas empatia, aceitação incondicional e congruência. Outra coisa que a gente pode falar é sobre a relação positiva, que permite que o paciente desenvolva melhor suas emoções e vivências, trabalhando para a mudança e desenvolvimento pessoal. Eu queria agradecer vocês, porque ficou muito claro na minha cabeça agora como é importante essa relação psicólogo e paciente e como estabelecer o vínculo traz muita eficácia dentro do tratamento. Realmente estava com muitas dúvidas em relação a como lidar com esse caso e tenho certeza que agora ficou muito mais claro e eu vou conseguir seguir adiante. Que bom! Imagina, foi um prazer. Muito obrigada, meninas. Obrigada a você. A gente está sempre à disposição quando você